Diretamente dos estúdios da RVC Internacional no Campus Dutra da Fundação Universitária Vida Cristã, na cidade de Pindamonhangaba, para o Brasil e o mundo. Estamos iniciando mais um programa A Verdade em Destaque. Com o tema de hoje, drogas, prevenção e tratamento. Nosso convidado de hoje é o pastor Edson Henrique, oficial da reserva da Polícia Militar e hoje pastor da Igreja Batista, sede em Pindamonhangaba. Eu sou Luiz Otávio Pagliari e este é o programa A Verdade em Destaque, que está sendo exibido pela TV Câmara de Pindamonhangaba e pela Web TV Rede RVC de televisão. Pastor Edson Henrique, é uma honra tê-lo aqui conosco nos nossos estúdios, seja bem-vindo. Obrigado pelo aceite por estar aqui conosco. Obrigado, os agradecimentos são nossos e também é uma honra estar aqui. Pastor, mas antes de pastor, tenente ou já tenente e pastor? Não, qual que é essa história? Primeiro a história do policial. É a primeira história do policial. Tá? Eu entrei na Polícia Militar com 18 anos de idade. Né? 18 anos. E eu ainda não era convertido. Me converti depois. E depois então teve o chamado, a preparação para o ministério e depois pastor. Mas durante o período que trabalhou, ainda teve a oportunidade de trabalhar na polícia e o período da conversão também? Sim, também, graças a Deus. E nesse período da conversão que surgiu a possibilidade de um trabalho, de trabalhar com aqueles que são viciados, em resgatar esses viciados. Qual a correlação que tinha no caso assim, drogas, vício e a delinquência, a marginalidade? Foi nessa época que começou a ter essa visão? Sem dúvida nenhuma. Nós cremos no chamado de Deus lá atrás mesmo, na Polícia Militar. Porque como o uso de drogas, ele tem uma relação muito próxima com a violência, a criminalidade, passa a ser comum a participação de policiais, a exemplo do programa que existe na Polícia Militar, hoje de diversos estados, que é o PROERD, no sentido de prevenir o uso de drogas e, consequentemente, prevenir a criminalidade. E nós, então, por determinação do comando, acreditando no chamado de Deus, correto, nos envolvemos nessa missão e, vez ou outra, em palestras educativas, nós identificávamos pessoas ou familiares que já tinham pessoas envolvidas com drogas. E passamos, então, a assisti-las, no sentido de orientá-las em como proceder. Daí, paralelamente ao trabalho de prevenção na infância, adolescência, também educadores e familiares, nós voluntariamente, além das atividades de Polícia Militar, passamos a dar assistência às famílias, correto, que já tinham esse problema. Então, alcançando duas áreas, a prevenção primária, que é evitar o primeiro contato com as drogas, ou com álcool, ou com tabaco, e a prevenção terciária, que seria já o tratamento daqueles que estão envolvidos. Então, não só a prevenção, mas também o tratamento deles, porque são hoje poucos órgãos no Brasil que realmente realizam tratamentos de recuperação com drogado ou com viciado, né? Sim, e quando alguém, lá atrás, hoje não, ouvia falar que tinha um policial trabalhando nessa área, isso parecia um tanto incoerente, justamente por causa da correlação, uso de drogas, tráfico, furto, roubos e outros crimes, inclusive violentos. Então a impressão que se dá é que polícia é só para reprimir, somente para prender, quando na verdade todos nós somos seres humanos e precisamos resgatar aqueles que estão vivendo à margem da lei. Mas não é muito comum pessoas se envolverem no tratamento, mesmo porque ainda no Brasil o dependente químico, não o usuário em iniciação, que é chamado uso recreativo ou esporádico da droga, mas o dependente químico, ele é marginalizado. Ele vive à margem da lei porque vive em função das drogas e a sociedade ela se assusta e o rejeita. E poucos vão ter disposição para trazê-lo de volta a uma vida digna, né? Ao seio da família, que fica totalmente desestruturada também. Esses jovens, qual é a idade assim mais comum deles começarem a adentrar e qual a sequência que ele tem em relação ao tipo de vício que ele começa? Essa pergunta, doutor, ela é fantástica, para que aqueles que nos ouvem nesse momento, nos assistem, parem um pouquinho para pensar.
há cerca de 20, 25 anos atrás, o envolvimento de um jovem com drogas era em média entre 17 e 18 anos de idade. Hoje a idade média do envolvimento com drogas, inclusive drogas pesadas, é aos 12 anos de idade. 12 anos 12 anos de idade. Meu então Deus. isso é para se pensar, porque quase sempre Nós estamos falando de criança para adolescência. Criança para adolescente. Ele mal saiu da pré-adolescência, né, da infância, sim, está ingressando na adolescência já ingerindo bebidas alcoólicas e paralelamente fazendo uso de drogas, e drogas pesadas, como o crack. E isso sem contar que nós temos já detectados casos de crianças com 9 e 10 anos de idade em nossa região fazendo uso do crack sem nunca ter experimentado a maconha. Outra droga. 9 a 10 anos. 9 a 10 anos de idade. Isso é complicado. Fomos procurados recentemente por uma família acompanhada de um menino e no primeiro momento nós achávamos que o menino só estava acompanhando a mãe, com 11 anos de idade, mas ele era o dependente químico e experimentou o crack pela primeira vez aos 9 anos de idade e com 11 anos de idade um dependente químico. Onde ele encontra essa droga? Na escola, na rua, no lar? Onde é mais comum para essa idade? É interessante também essa pergunta, porque quando nós trabalhamos em cima de questões como estas, fica mais fácil para a família fazer a prevenção. Eu gosto de dizer que a escola não é um ponto de comércio de drogas, mas sem dúvida nenhuma a escola é um ponto de oferta de drogas. Porque é o convívio social do menino com a menina, com o seu grupo social, e ali surgem as conversas, consequentemente as ofertas. A droga hoje ela está pulverizada. Antigamente você tinha as chamadas bocas de fumo e traficantes famosos aqui na nossa região. Hoje você não tem mais isso. São casos isolados. Hoje existem as chamadas biqueiras, que são adolescentes que ficam a serviço do tráfico em algumas esquinas de determinados bairros, somente para fazer a entrega da droga. Você tem aquele que gerencia o tráfico, que faz a distribuição e ao longo do dia ele faz o recolhimento do dinheiro, e quem faz a entrega da droga quase sempre são adolescentes usuários de drogas e fazem isso para sustentar o próprio vício. Isso cresceu de uma forma assim descontrolada, de maneira que a polícia sabe, mas dificilmente ela consegue agir na causa, porque quando ela consegue deter alguém, ou no caso adolescente, apreender, ela vai ter pequenas porções que, se maior, entra como usuário e não como tráfico, se menor é um ato infracional e ele já é entregue imediatamente à família. A pulverização dificultou mais. Pastor, pois não. Nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco, mas nós voltamos já já. Aguarde um pouquinho, nós voltamos com o nosso segundo bloco, falando sobre drogas, prevenção e tratamento.